Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Agora você acompanha os programas diariamente aqui na Local TV a partir do meio-dia. O programa dessa semana fala sobre superação. Participam do programa conosco a hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, a doutora Lisa Risse, e também a psico-oncologista do Instituto de Oncologia, doutora Rita Maciel. Rita, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigado, Fábio. Você esteve recentemente, que bom que você está de volta. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Tudo bem, doutora Lisa? Tudo bem, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, Rita. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada pelo convite. Rita, começar com você que o tema superação, a gente já vai pro emocional, não é mesmo, doutora Lisa? Sempre tem. Quando a gente fala em superação, no caso do tratamento do paciente, que não só apresenta algum tipo de câncer, que é sempre o nosso foco aqui no Painel Saúde, informar nosso telespectador sobre as doenças oncológicas, os tratamentos, as possíveis chances de cura, de melhora de vida. Esse é o nosso objetivo do programa. Quando a gente fala em superação, seja no câncer ou em outras patologias, em outras doenças, o que é mais difícil para o indivíduo, para a pessoa que está passando por uma doença? Fábio, em se tratando de doenças, vamos falar em doenças... No geral. No geral, no câncer, de maneira particular, que aqui no Instituto de Oncologia é o nosso foco, é tratar dessa doença, tanto clinicamente como psicologicamente e em todas as dimensões do sujeito. O Instituto tem essa preocupação de estar aí apoiando, ajudando a pessoa. Veja, a fase mais difícil que eu considero, eu acredito que a doutora Lisa deve concordar, é a fase do diagnóstico, É quando a pessoa tem a informação da doença. E aí, a partir disso, ela tem que se reorganizar, tanto internamente como externamente, para ela poder administrar a sua vida a partir daquele momento. Então, essa primeira etapa eu considero que é a mais difícil. Da notícia. Exatamente. Quando o paciente recebe a notícia. Exatamente. É que exige da pessoa um recurso interno maior, que ela vai ter que buscar nela, como é que ela vai lidar com isso. Eu sempre falo para as pessoas, olha, a família vai levar de acordo da forma como você conduzir essa situação. Porque às vezes é aquele problema, nossa, mas eu não tenho preocupação comigo, eu me preocupo com a família. Eu falo, olha, vamos, uma coisa de cada vez. A partir do momento que você consegue trabalhar essa questão, trabalhar essa nova realidade, esse período que você agora está iniciando aí na sua vida de tratamento e tudo mais, a sua família vai reagir de acordo com as suas reações, E com os limites que você der para ela. Porque a família às vezes extrapola, Ela quer ajudar tanto, ela quer estar tão presente naquele momento. Participar, que muitas vezes, apesar de toda a boa vontade, ela acaba dificultando. Mas a primeira, eu considero como o primeiro momento o mais difícil. O diagnóstico. Sim. Doutora Lisa, você que está, diretamente com o paciente, trabalhando na questão das doenças do sangue, que é a hematologia, a sua área, quando um paciente recebe, como a Rita colocou, o diagnóstico de um linfoma, seja de Hodgkin, não Hodgkin, qual que é a primeira reação que o médico percebe e acompanha naquele momento do diagnóstico? Eu acho que em todos os casos é o medo, É o medo. E em alguns casos até, Fábio, a pessoa já vem com uma certa dúvida, já mais ou menos sabendo,
né? Olha, eu tenho essa intuição, né? Eu achava que seria realmente... Devido aos sintomas? É. Porque a pessoa, quando ela tem os sintomas, você acha que ela já vai atrás de informação? Olha, nem todas, né? Mas assim, a partir do momento que você vai em um médico, ele pede uma biópsia e existe essa possibilidade de ser o câncer, é essa a palavra que fica na cabeça do paciente, né? Então, naquele primeiro momento em que ele recebe, né, o diagnóstico, né, a conclusão, né, da biópsia, é um medo, né? E agora? E daí por diante, conversando, fazendo tratamento, ele entra numa rotina onde ele vai descobrindo uma nova realidade, né? Ele, a família. E daí outros sintomas, né, Rita? Eu acho que outros sintomas psicológicos. Outras reações vão surgindo, né? Depois, no meio do caminho tudo vai mudando. No meio do caminho as coisas vão mudando. E mesmo depois de terminado o tratamento, existe o medo de voltar à doença. Rita, olha que ponto importantíssimo que a doutora Lisa acabou de colocar, que é depois do tratamento, o medo, ele continua com o paciente. O medo sempre vai acompanhar o paciente, mesmo no tratamento. Você falou do diagnóstico, né, que deu para entender que é o primeiro medo. Depois, durante o tratamento e após, o medo sempre acompanha? Olha, o medo, vamos assim, considerar que não é algo negativo. Do que nós temos medo? Daquilo que pode nos atacar, nos atingir, nos confrontar. Então, o medo, ele é positivo em alguns casos? Sim. No primeiro momento, ele é positivo. Ele só se torna negativo quando ele se torna maior do que a pessoa. Né? Eu sempre digo isso. Então, quando a pessoa... o medo passa a ocupar o primeiro lugar na vida do indivíduo, exatamente, quando ele a pessoa passa a ser negativo. Exatamente, quando ela passa a viver apenas o medo. Então, ela não enfrenta, ela não consegue dominar, passar, né, aquela etapa, aquela fase que é natural, né? Tudo que é desconhecido nos causa medo, claro, né? Desde criança. A segurança da criança, da família, né? Quando ela entra na escola, ela tem medo porque é um mundo novo. Até antes, o medo de andar, né? Sim, dos primeiros passos. O medo sempre nos acompanha porque ele nos protege, né? Porque de certa forma, assim, o paciente pode ter medo do tratamento, medo de alguma informação que para ele não está muito clara, mas ele liga para o médico, puxa, é menor do que eu pensei, né? Ou então é difícil, o médico esclareceu, mas eu vou ter que enfrentar. Então, assim, a pessoa tem que enfrentar, né? Essa fase da superação mesmo, superar o medo para poder enfrentar o tratamento, enfrentar a sua cura, né? Porque quando terminou o tratamento, quando já está tudo bem, o medo também vai continuar, né? Será que quando eu voltar no médico, levar o exame, vai estar tudo bem? É claro, porque ele já teve aquela vivência e aí ele tem medo de voltar novamente. Então são etapas que a pessoa vai vivendo, mas que ela sempre tem que dominar. Esse medo tem que ser dominado, tá? Doutora Lisa, é possível, né, ter esse domínio desse medo? Você que tem o relato e acompanha diretamente aí casos, né, das doenças do sangue. É muito variável, né, Fábio? A gente vê de tudo, né, Rita? Sim. Eu acho que varia muito de paciente para paciente, de família para família. Às vezes o paciente está mais calmo do que a família, às vezes o paciente está mais preparado do que a família para receber, né, um diagnóstico, para sair da sua rotina e entrar numa outra rotina de tratamento, né? Depende muito de como essa pessoa lida, né, com as mudanças da vida, como essa pessoa reage, como essa pessoa tem a religiosidade, a espiritualidade, é muito variável, né? Aí entra então outros fatores, né, Rita, que é a questão de fé, de religião, de onde eu vou buscar ajuda. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho? Eu gostaria de retomar. Vamos voltar no próximo bloco com esse assunto? Eu tenho algumas coisas para completar no que a doutora Lisa
comentou. Que bom, então não perca, não saia daí que o programa Painel Saúde, que fala sobre superação, volta já. Se você ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. O apoio do Painel Saúde é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. É um breve intervalo, voltamos já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre superação. Participam do programa conosco a psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, doutora Rita Maciel e também doutora Lisa Risse. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema superação, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. Está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Rita, no bloco anterior, a doutora Lisa falou de outros fatores da superação, nós já falamos sobre o medo, o diagnóstico, outros fatores como fé, religiosidade, elas influenciam na superação? Com certeza, tem uma grande influência. De forma positiva ou negativa? Positivamente, claro. Sempre positiva? Olha, ela é negativa algumas vezes, num ponto que a doutora Lisa destacou, que muitas vezes, a família ela interfere negativamente, como nós falamos. Então a família ela quer ajudar tanto e ela fica buscando alguns recursos espirituais, digamos assim, que muitas vezes não é o momento que o paciente queira para a vida dele. Ou precisa. O que ele queira mesmo, Fábio? Porque cada um tem a sua convicção, independente do nome que se dê, a religião que ele siga ou aquilo que ele acredite. O importante, eu sempre digo, é que este é o momento de rever também essas questões. E aí, no que você acredita, como é que é isso para você? E é claro que quando a pessoa ela desenvolve ou ela tem isso com ela, as coisas ficam mais fáceis, para ela superar esse momento da vida dela. Trabalhar esse momento. Sim, com certeza. Só atrapalha quando a família interfere desta forma, querendo impor algo que para a pessoa não é algo que ela realmente queira. Muitas vezes ela até se submete, eu já vivi situações assim, da pessoa acabar se submetendo para não descontentar a família, porque eles já estão tão nervosos, tá tão difícil, então tudo bem. Mas a pessoa sempre me viu, eu vou, mas para mim aquilo não significa nada. O que ela acreditava era algo diferente, não que ela não tivesse. Ela acaba fazendo para contentar os familiares. Exatamente. Então, isso não se torna prejudicial para ela no tratamento?
no dia a dia, nesse enfrentamento com o tratamento, no fator superação? Olha, Fábio, isso depende, porque essa questão da superação, além da parte da religiosidade, das convicções que ela tem, né, depende muito de como a pessoa ela encara a vida e as situações difíceis. Porque todos nós passamos por momentos, por crises na nossa vida, né? Os nossos altos e baixos. Sim, né? Crise em casa, com os pais, com os filhos, com o marido, com o namorado, enfim. As crises fazem parte, né, do nosso desenvolvimento, da nossa vida. Então, cada pessoa ela tem uma maneira de enfrentar essas dificuldades que se apresentam, né? Nos relacionamentos, nas situações de trabalho, né? E diversos momentos da vida. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade. Então, e outras que, apesar das dificuldades, elas conseguem trabalhar de uma maneira melhor. E muitas vezes recorrendo à sua fé, à sua crença, né? E isso é um fator muito positivo. Isso para o indivíduo de maneira pessoal, tá? Isso é particular, isso é de cada um, né? Cada um de nós, acredite ou não em alguma coisa, enfrenta as dificuldades de uma maneira própria, né? Tem sua maneira própria, particular de enfrentar. Doutora Lisa, acompanha isso diariamente na rotina do consultório dos pacientes? O paciente que tem uma fé, uma religiosidade, ele consegue trabalhar melhor? Muito melhor, É perceptível? É muito perceptível, né? Mas eu acho que essa fé, essa espiritualidade é uma coisa realmente intrínseca, né? Não tem que ser forçada, não é um ritual, é uma coisa interna mesmo, né, Fábio? E que é do paciente, não da família ou de amigos, enfim, é dele, né? Acho também que no fator aí superação, a família e os amigos podem sim ajudarem muito. Muito, sim. Né? É uma soma nesse momento? Né? Mas como a Rita estava falando, o paciente tem que querer também, né? Se ele prefere ficar sozinho, se ele prefere não, né, expor isso, muitos pacientes não querem expor. Né? Eu tenho pacientes que assim, a família simplesmente nem soube, né, do tratamento, só soube depois, né? Não quer expor, não quer falar, né? Até para parentes, né? Para as pessoas mais próximas. Porque o nome, né, leucemia causa toda esse pânico, esse medo, esse assustar. Né? Porque leucemia, quando a gente fala em leucemia, linfomas, ainda tem todo a questão do tabu, né? Do receio. A palavra câncer ainda é carregada, né, Fábio? A gente falava sobre isso no programa anterior, né, Rita? É uma sentença, né, para algumas pessoas. Olha, né, é uma doença fatal. Como que vai ser minha vida? Vai cair o meu cabelo? Eu vou ficar internado? Tem cura. Né? Eu acho que nessa questão, Fábio, seja a leucemia, seja o linfoma, seja o câncer de mama, eu acho que é muito particular, né? Vai depender muito do paciente, vai depender da família, né? Do próprio tratamento também. Sim, alguns tratamentos a gente consegue fazer um tratamento diferenciado. Então, é um paciente mais idoso, a gente não vai fazer uma quimioterapia tão intensa, então não vai cair o cabelo. Então, aquela pessoa, de um modo geral, ela se sente melhor, a autoestima está melhor, né? Quando você fala, olha, não vai cair o seu cabelo. Já muda. Já muda, né? Ah, é verdade, porque tem isso, né? A quimioterapia é igual cair cabelo. E quando, às vezes, numa leucemia linfóide crônica, eu falo para o paciente, não vai cair o seu cabelo, né? Nossa, doutora, é verdade, né? Então, começa a ver... A desconstruir aquela ideia, né? Tão negativa. Porque o paciente olha sempre aquele outro lado, né? É o vizinho, é o parente que faleceu, que ficou careca, que internou. Tem sempre algo assim, algum exemplo negativo para lembrar, né? Sim. Rita,
pegando um gancho na negatividade aí que acabou entrando no programa, pessoas negativas, elas têm mais dificuldade para a superação? Ah, com certeza, né, Fábio? Porque se ela vê de forma negativa o diagnóstico, o tratamento, a forma como ela enfrenta a vida, como ela encara a vida, também é negativamente. Né? Com certeza. Não é uma situação pontual. A pessoa que é negativa, ela não é negativa para algumas coisas, ela é negativa para tudo. Nada vai dar certo, né? Para ela. Não só na doença, no Não dia só a na dia doença. dela, mesmo, né, estando sem uma doença, sem um diagnóstico, Com certeza. a negatividade já é Isso dela. já faz parte dela. E isso é muito complicado, porque todo mundo sofre com isso. Inclusive os profissionais, né, que trabalham. Então ela não vai no psicólogo porque não vai adiantar mesmo. Agora, né? pessoas negativas que já são assim, elas têm condições de o psicólogo ajudar elas a superarem, a trabalharem, melhor dizendo, essa negatividade? Desde que ela se permita, né? É claro, ela tem que querer, ela tem que permitir. Eu já vivi situações de pessoas que eram, né, aparentemente, pelo menos, se diziam muito negativa, nada dá certo, né? Inclusive, já atendi uma pessoa que era suicida e quando ela teve o diagnóstico de um câncer, tudo que ela queria era viver. E poderíamos pensar, né? Poxa, mas agora vai dar certo, né? E, no entanto, a pessoa se agarrou à vida com tanta força, com tanta vontade de viver, que ela passou a entender que aquilo que ela vivia não era o melhor. Então, assim, mas quando a pessoa se permite, né, Fábio, isso é muito importante. Que a pessoa queira, que ela aceite ajuda, que ela converse muito com o médico, que ela tire, né, coloque, exponha os seus medos, como nós falamos, as suas inseguranças, né? Para que ela possa ter o maior número de dados, de informações que a ajudem nesta superação, tá? Doutora Lisa, a Rita tocou num ponto muito importante, né? A pessoa era suicida, ela precisou de um câncer para querer viver e enxergar a vida de outra forma. Muitos relatos aqui do programa Painel Saúde, nós já ouvimos, você participou de pacientes que deram depoimentos emocionantes aqui, importantes para o programa, bem dessa situação. Às vezes a pessoa precisa ter um diagnóstico tão forte como o câncer para enxergar outras coisas, outras realidades e ver que as coisas assim, né, estão ali presentes, mas é através de um diagnóstico forte que acontece. Olha, mais uma vez eu te digo, Fábio, que algumas pessoas precisam. Eu tenho muitos pacientes que falam, olha, doutora, eu precisei passar por tudo isso para dar valor, né, à minha família, às pequenas coisas, né, de abrir a janela do meu quarto e ver o sol, né? Eu tenho uma paciente que hoje em dia está curada de uma leucemia e ela fala que simplesmente ver o sol para ela todos os dias é uma alegria, porque ela ficou tanto tempo na UTI internada que ela não via a luz do sol, né? Que isso para ela é um presente, né? E às vezes passa tão despercebido no dia a dia, né? Mas, por outro lado, Fábio, eu tenho pacientes em tratamento, né? Pacientes que às vezes até não estão respondendo tão bem ao tratamento, a gente muda o tratamento, né? Que não estão numa fase tão boa da doença, mas que são tão positivos e que conseguem tirar dessa fase de crise uma experiência de sabedoria, sabe? Me passam muitas coisas positivas. Então isso é muito pessoal, Fábio, porque às vezes a pessoa passa por um câncer, passa por um tratamento, mas continua a não ver, né, o lado aí bonito da vida, né, o presente Isso. aí que a gente tem diariamente nas pequenas coisas. Por outro lado, eu vejo pessoas passando por situações de crise, né, no tratamento e na doença, né, Rita, e que consegue enxergar um lado positivo em tudo. Eu gostaria só de concluir, Fábio, de que eu não acredito que a pessoa precisa ter, né? Nós temos essa oportunidade diariamente. Né? Então, é buscar olhar o lado melhor da vida, porque dificuldades existem. Não precisa ser um câncer, né? Outras situações também.
Então é muito importante que as pessoas olhem melhor para si, para sua família, valorizem, né? Aquilo O que tem. Exatamente, eu acho que isso é fundamental. Recado final é esse, Rita? O programa está chegando no final. Exatamente. Todo mundo consegue sim superar, né? Quem tem dificuldade, quem não procure ajuda, busque, peça orientação, que consegue. Que bom. Doutora Alisa, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Painel Saúde. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada, Rita. Obrigada. Rita, obrigado pela presença novamente. Já esteve na semana passada, estive nessa semana. Aprendemos muito. Obrigado, Fábio. Obrigada a todos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui no finalzinho do programa para Ângela Rosante, a Ângela Rosante, amiga da minha amiga querida Gisele Ferrarini, e também para Paula Mendes, minhas amigas que estão sempre acompanhando o programa Painel Saúde. Se você ficou com alguma dúvida, nosso e-mail fica a semana toda à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Rita, um abraço também para o seu filho e para a namorada dele que está aqui nos estúdios acompanhando o programa. Qual que é o nome dele? Ao Breno e a Érica, tão queridos. Que bom, ao Breno e a Érica também, um abraço. E a nossa querida Fabiana também. Fabiana Marisa, produtora, né? Um abraço também. ao Breno, a Érica, que acompanharam, que é o filho da Rita, né? E a namorada dele, que acompanharam o nosso programa, e também a Fabiana Marins, que está sinalizando que o nosso tempo já se esgotou. Para você, uma boa semana, a gente sempre volta a partir do meio-dia aqui na Local TV.